Oi, boa tarde. Boa tarde. Só uma perguntinha, você sabe quem foi Getúlio Vargas? Sei, presidente do Brasil? Isso, e você sabe quando surgiram os primeiros sindicatos no país? Vou chutar. 1960? Oi, só uma perguntinha. Você sabe quem foi Getúlio Vargas? Presidente do Brasil. E você sabe quando surgiram os primeiros sindicatos no país? Não. Obrigado. Você sabe quem foi Getúlio Vargas? Quem foi? Sei não, patrão. Tem ideia de quando tenha nascido os primeiros sindicatos no país? Tem noção, tô por fora. Você sabe quando surgiram os primeiros sindicatos no país? Não. Você viu que coisa? Grande parte das pessoas que nós entrevistamos na rua não sabia nem quem era Getúlio Vargas e muito menos quando que surgiram os sindicatos no Brasil. Que coisa, não é? Isso aí mostra um pouco como que a gente não leva muito em consideração essas questões. A gente fala em direito, mas a gente nem sempre sabe como que surgiu essa história pelos direitos no Brasil, principalmente direito do trabalhador. Olha que a história é longa, hein? Eu estou vendo agora um jornal, o primeiro jornal operário do Brasil, chamado A Voz do Trabalhador, que é um jornal que foi criado em 1908 e morreu em 1915. Vocês imaginam que esse jornal chegou a ter uma tiragem de 4.000 exemplares só para operários. Isso na virada do século XIX para o século XX, que começou a se organizar e logo nasce esse jornal logo em seguida. Aliás, só para que você entre no clima, dá uma olhada nesse vídeo mostrando um pouquinho como que era a vida operária, a vida nas cidades, justamente nesse período de início do sindicalismo brasileiro. Depois a gente conversa. Gente, mas esses jornais aqui de 1908, 10, realmente eram muito interessantes. Imagina a dificuldade para fazer um jornal desse, nesse período, um jornal de operário, não tinha nem empresa por trás. Mas o fato é o seguinte, o início mesmo está antes desse jornal. Foi mais ou menos na virada mesmo do século XIX para o século XX, quando os anarquistas começam, muitos deles vindos da Europa, ou alguns até filhos de europeus, que vieram para a colheita do café, alguns vieram mesmo para indústrias de uma vez, mas grande parte deles, os anarquistas, eles começaram a desenvolver uma metodologia de organização sindical dos operários, inclusive dos catadores de café, já que eles iam para as colônias italianas, espanhóis na colheita de café. Eles criaram uma metodologia muito interessante que eles chamavam de roda de prosa. Roda de prosa é: o anarquista chegava como não quer nada do lado de outros operários, né, e começava a falar sobre a vida, às vezes puxava algum assunto da comunidade, às vezes sobre futebol, e aí começavam a falar sobre os problemas da fábrica ou da colheita, e começava a organizar. Imagina, a gente hoje, até hoje, a gente fica trabalhando muito com essas técnicas de organização, e o pessoal lá longe, lá em 1903, 1904, já utilizava essa tecnologia. Os anarquistas eram gente muito interessante. Dá uma olhada realmente o que eles eram. O anarquismo foi um movimento que surgiu na mesma época em que emergiu o socialismo de Marx e Engels, tendo em Pierre Joseph um dos seus primeiros teóricos, autor do livro O que é a Propriedade, de 1840. A primeira base da teoria anarquista é o fim da propriedade privada, pois, segundo o próprio Joseph, a propriedade era o suicídio da sociedade. O segundo termo fundamental da teoria é o fim do Estado, já que existe a crença de que o Estado é nocivo e desnecessário para a sociedade, favorecendo exclusivamente as classes dominantes, no caso da época, a burguesia. A terceira característica do anarquismo é a crença na liberdade e ordem obtida de forma espontânea, sem a intervenção do Estado através de leis. Para os anarquistas, deveria haver uma sociedade sem Estado, equilibrada na ordem, na liberdade de forma voluntária e na autodisciplina. No caso, o Estado seria uma abstração, uma ficção, uma mentira, que defendia apenas as classes mais altas e deveria ser extinto. Entretanto, os anarquistas são a favor de uma forma de organização voluntária,
sendo que os seres humanos deveriam ter a liberdade espontânea sem ter que seguir diretrizes partidárias. Assim, a própria comunidade deveria se reunir para tomar decisões de seu interesse, desenvolvendo a responsabilidade pelo seu grupo social, independentemente do Estado e das leis, pois as instituições sociais de caráter autoritário impediam que o ser humano desenvolvesse uma perspectiva cooperativa. Olha, gente, peguei aqui um livro da Rua da Praia, que é uma rua famosa de Porto Alegre, lá nos anos 30, 40. Interessante, né? Sabe por que eu peguei esse livro? Porque, na verdade, o sindicalismo brasileiro, ele nasce com Getúlio Vargas, um gaúcho, daí o livro, desse período aí, das fotos, da foto que você viu da capa. Getúlio Vargas é de São Borja, do Rio Grande do Sul, mas ele em 30 assume o governo e logo em seguida, em 31, ele cria o Ministério do Trabalho. Mas ele não cria só o Ministério do Trabalho. Ele cria também em 31, ele cria a legalização dos sindicatos urbanos no Brasil, ou seja, ele reconhece os sindicatos. E ele vai além. Nos anos seguintes, ele cria uma outra lei que diz que qualquer negociação salarial só poderia ser feita por sindicatos, e 2 anos depois, uma outra lei que diz que só podia tirar férias quem fosse sindicalizado. Ou seja, no governo Getúlio Vargas, nós vamos ter finalmente um grande avanço do sindicalismo, da organização sindical no Brasil, porque o sindicato era reconhecido como a única organização que poderia representar efetivamente o trabalhador, e mais do que isso, os benefícios dos trabalhadores estavam diretamente ligados à sindicalização, à filiação dos trabalhadores aos sindicatos. Muito interessante, Getúlio foi uma personalidade muito forte, e acho que vale a pena dar uma olhada em como que ele falava nessa personalidade num filme, não é? Fica mais legal, veja. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Getúlio Vargas era realmente um fenômeno, né? Uma peça rara, a capacidade dele de mobilização. Mas acontece que o sindicalismo brasileiro não teve tanta facilidade assim. Pode parecer, já que Getúlio criava tantas leis que fortaleciam os sindicalistas e os sindicatos, vinculando o direito dos trabalhadores à sindicalização. Não foi tão fácil. Não só porque houve reação do patronato, só para que vocês tenham uma ideia, a carteira de trabalho que Getúlio vai legalizar, na verdade era um pedido e uma demanda do empresariado organizado na Ciesp, não Fiesp, na Ciesp, que queria um registro dos maus operários. Então a ideia da carteira de trabalho era para criar uma lista negra. Olha que coisa interessante, que como que era difícil a vida realmente dos trabalhadores da luta sindical. Mas vou dar um exemplo mais concreto de como não foi só Getúlio que teve um papel importante nessa história do sindicalismo do ponto de vista da legislação e do Estado. Nós depois vamos falar sobre as lideranças sindicais. Mas veja só, com João Goulart, já em 1962, é que nós vamos ter pela primeira vez a regulamentação e o reconhecimento dos sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil. Ou seja, 30 anos depois, mais de 30 anos, é que os trabalhadores rurais vão poder organizar seus sindicatos. Isso dá para você perceber a força que os fazendeiros, os grandes proprietários de terra, tinham sobre o Estado, mesmo tendo um presidente como Getúlio, que você viu a força dele no vídeo. João Goulart ficou muito famoso e, como nós sabemos, acabou tendo um fim político trágico, né, justamente porque os militares
no Brasil, uma parte dos militares, não aceitavam esse avanço dos sindicatos, que acabaram, inclusive, os sindicatos sendo chamados de República Sindical do Brasil, tal a relação que o PTB, o João Goulart, o PTB era o partido do João Goulart, presidente da República, tinham com o movimento sindical. É possível ver um momento muito importante desse embate numa fala de João Goulart, num comício famoso no 1º de maio, que você vai assistir daqui a pouco. Presta atenção, esse é um momento histórico importantíssimo da luta sindical e da construção da democracia no Brasil. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção.